Vou começar aqui então. Essa aula eu tirei do Manual de Monitorização da AMIB, tá? Esse Manual de Monitorização, ele é um curso da AMIB que tem de monitorização hemodinâmica. A AMIB tem alguns cursos, ao longo do ano eles fazem, acho que são mais de 10 cursos que ele tem diferentes, mas a grande parte da aula eu tirei desse livro que é do Elias Knobel, que é uma das principais literaturas no Brasil para terapia intensiva, que é o Condutas no Paciente Grave. Tá na seção 2, os capítulos 5, 8, 9, 10 e 11, tá? Os temas que a gente vai abordar hoje são fisiologia cardiovascular básica, como eu falei, essa aula funciona como um quebra-cabeça, uma peça vai encaixando na outra, até que a gente consegue entender como um todo a questão da monitorização, tanto a básica quanto a avançada. Então a gente vai começar lá na monitorização avançada, na fisiologia cardiovascular básica, seguindo para perfusão, oxigenação, depois monitorização básica e avançada, tá bom? Entrando na parte de fisiologia básica, a primeira fórmula que a gente precisa entender... Peraí que acho que vai entrar alguém aqui. Aí. A primeira fórmula que a gente precisa entender é essa fórmula do débito cardíaco, tá? O que acontece? A fórmula principal que a gente vai discutir nessa aula, ela depende de algumas outras, tá? E antes de chegar nela, a gente precisa entender um pouco da fisiologia cardiovascular, tá? Então, o débito cardíaco nada mais é do que o volume sistólico e a frequência cardíaca. Quando a gente começa a abrir esse volume, a fórmula como um todo, a gente olha primeiro para o volume sistólico, e o volume sistólico nada mais é do que o volume de sangue efetivamente ejetado. A gente vai ver logo mais que para ejetar esse volume de sangue a gente precisa de algumas variáveis. Nós vamos discutir aqui embaixo, cada uma delas nós vamos destrinçar, que são a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade, tá? A contratilidade e a pré-carga fazendo força a favor da nossa ejeção, e a pós-carga funcionando como um obstáculo à saída do fluxo sanguíneo, mas importante para a manutenção da pressão arterial, porque zero de pós-carga a gente não tem resistência, e sem a resistência teria uma série de repercussões, tá? Olhando para a frequência cardíaca, ele é um outro parâmetro do débito cardíaco que é essencial. A frequência cardíaca é um método rápido que o corpo tem, um mecanismo rápido que o corpo tem de conseguir restabelecer o débito cardíaco de forma adequada antes de poder iniciar outras formas de manutenção, tá? Quando a gente olha para a pré-carga representa todo aquele volume que vai retornar ao coração. Essas três variáveis, elas se conversam entre si. Por exemplo, não adianta eu ter uma contratilidade efetiva, um coração bem funcionante, se eu tenho uma pré-carga reduzida. E o contrário também é válido. A pré-carga, ela corresponde ao grau de estiramento dos miócitos, porque quando a gente enche o coração com volume sanguíneo, esses miócitos eles sofrem uma dilatação, e essa dilatação, essa extensão das bandas dos miócitos, que a gente vai ver quando falar de contratilidade, ela promove o estiramento para garantir a força de ejeção cardiovascular. A pré-carga depende principalmente de dois fatores, que são a pressão inspiratória, ou pressão negativa que a caixa torácica faz durante a inspiração, e o retorno venoso, principalmente através das válvulas de retorno venoso, da capacidade muscular para fazer esse retorno venoso acontecer. Então, a gente já começa a ver que um paciente, por exemplo, em uso de ventilação mecânica, com uma PIP, por exemplo, ele vai ter talvez essa fisiologia alterada. Então, nós podemos ter uma alteração na pré-carga. Um paciente com alteração venosa pode também ter alteração nessa pré-carga. Então, a gente já começa a ver algumas variáveis que vão agir no paciente na questão do volume sistólico, porque lembra que do débito cardíaco, essas três variáveis variam através do volume sistólico, tá? A complacência é uma variável importante de ser entendida. A complacência nada mais é do que uma variável própria do coração que nós estamos falando. Ela é uma capacidade de adaptação do miocárdio. O miocárdio saudável, ele possui uma adaptação necessária para receber aquele aporte sanguíneo, e esse aporte sanguíneo poder encher a câmara cardíaca, promover a distensão dos miócitos e a ejeção do sangue, tá? Se nós temos um paciente, por exemplo, já que teve um infarto prévio, é provável que ele tenha uma parede muscular já lesionada,
e, portanto, uma complacência reduzida. Se ele vai ter uma complacência reduzida, nós estamos alterando a pré-carga. E aí, a pré-carga alterada vai influenciar também na contratilidade. Falando da pós-carga, a pós-carga olhando nesse esquema aqui embaixo, a gente consegue ver que tanto a pré-carga, que nós falamos, a contratilidade, elas atuam de forma positiva ao volume sistólico. A pré-carga juntando aquele aporte sanguíneo, dilatando a câmara cardíaca, distendendo as bandas de miócito, e a contratilidade por si atuando para a ejeção do volume sistólico. E a pós-carga nada mais é do que funcionando de forma negativa para todo esse funcionamento, pois a pós-carga ela vai atuar como uma resistência vascular, entendeu? Então ela funciona como impedância dos ventrículos. Eles têm que vencer a cada batimento cardíaco para promover esse esvaziamento ventricular. Agora, com relação à contratilidade, ela é uma variável que depende, ela é uma variável dos miócitos também. Nós vamos ter uma contratilidade alterada se o paciente tiver, por exemplo, um problema cardíaco, como o próprio anterior, que a gente falou de infarto prévio. Se ele tiver uma parede cardiovascular lesionada por causa desse AM prévio, é provável que ele tenha uma contratilidade também reduzida. Então, aquela discussão de não adianta eu ter uma pré-carga, eu tenho um paciente com um bom retorno venoso, que distende bem a câmara cardíaca, se eu tiver uma contratilidade reduzida por uma lesão miocárdica, certo? Então, eu gosto de entender isso como um esquema de ação e reação do mecanismo fisiológico cardíaco. O coração está em repouso, quando o aporte sanguíneo chega pelas duas veias cava, vai distender as câmaras cardíacas, e essa distensão de câmara cardíaca, tanto primeiro atrial e depois ventricular, vai promover a extensão das bandas de miócito, tá? E essas bandas de miócito elas vão acumular uma certa energia para poder promover a contratilidade. Então, uma variável acaba dependendo da outra, tá? A lei de Frank-Starling é aquela lei que fala em relação à força de contração cardíaca, diretamente relacionada ao grau de estiramento. Por exemplo, olhando para essa imagem aqui do lado, nós temos a lei de Frank-Starling. Quanto mais estiramento miocárdico eu tenho através da pré-carga, através do retorno venoso, maior a tensão gerada nos miócitos e maior a capacidade de contratilidade, tá bom? Aqui mostra um esquema simplificado da pré-carga através do retorno venoso, contribuindo para o volume sistólico, junto da frequência cardíaca, e através da força de bomba e contratilidade, com a distensão das cadeias de miócitos, promovendo o débito cardíaco, tá bom? Aqui essa frase que eu coloquei aqui no livro, ele cita que não adianta ter uma boa pré-carga se a função cardíaca estiver deteriorada e não comportar esse volume na sua câmara cardíaca, ou seja, não adianta eu ter uma boa pré-carga e não conseguir, através da contratilidade, ejetar esse sangue. Justamente basicamente um mecanismo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então eu tenho um paciente com uma insuficiência, a bomba não está funcionando para ejetar numa fração adequada aquele sangue, então a contratilidade está alterada e a longo prazo também a pré-carga também se altera, tá? Agora, falando de perfusão e oxigenação, antes de entrar direto na parte daquela forma que eu comentei no começo em si, a gente precisa entender tanto o mecanismo de levar o oxigênio da hematose pulmonar até o tecido, e do tecido para a hematose com o CO2 e expelir o CO2. O grande responsável por isso é a hemoglobina. A hemoglobina ela é composta por 4 cadeias. São 2 cadeias alfa, alfa 1 e alfa 2, e beta 1 e beta 2. Tá? Cada uma possui um M no seu interior, e cada cadeia é capaz de levar uma molécula de oxigênio. Tá? Então, se nós temos 4 cadeias, uma hemoglobina é capaz de carregar 4 moléculas de oxigênio. Tá bom? Então, não é verdade isso que cada hemoglobina leva um oxigênio. Na verdade, não. Cada hemoglobina leva 4 cadeias de oxigênio, tá bom? E o grupo M, que é aquele que a gente conhece lá, que quando ele é degradado em biliverdina, bilirrubina, ele possui o ferro como composição central, tá? Agora, esse era o movimento de levar o oxigênio da hematose pulmonar até o tecido. E agora o movimento contrário, ele já é um pouco mais complexo. O CO2
que sai da célula, foi feita a troca, o CO2 sai da célula, ele tem 3 formas de transporte. 7% desse transporte se dá através do CO2 dissolvido direto no plasma, tá? Mas o CO2, principalmente, ele pode ser transmitido através de 70% através da dissolvida na forma de HCO3-. Então, como funciona? O CO2 ele vai entrar no plasma, segue depois para entrar na hemoglobina. Na hemoglobina ele vai se juntar ao H2O e através dessa enzima, que é a anidrase carbônica, vai formar o H2CO3. E o H2CO3 forma H+, e o HCO3-, tá? Por isso, a quantidade maior de CO2 sendo a retenção do CO2, por isso que ela aumenta inclusive a acidemia, principalmente por causa desse H+ aqui que é produzido e não passa a ser expelido por alguma insuficiência do paciente. Aí não vamos entrar no mérito porque fugiria um pouco da aula, que é mais para fisiologia, perfusão, tá? Agora entrando na fórmula que eu comentei principalmente, essa fórmula aqui, ela precisa ser entendida como... O nome dela é fórmula de disponibilidade de oxigênio. Basicamente, o que eu quero com essa fórmula é entender quanto de oxigênio que entrou no paciente, esse oxigênio fez a hematose lá no pulmão, como que eu levo esse oxigênio lá da hematose até o tecido, até a célula que eu preciso nutrir com oxigênio e também a glicose, né? Então, o DO2 do oxigênio, ele vai depender de 2 fatores: o conteúdo arterial de O2, nós vamos destrinchar cada um, e o débito cardíaco, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma disponibilidade de 100% de oxigênio, tá? Isso aqui não significa saturação, é só para entender como funciona o oxigênio chegar da hematose até a célula. Olhando primeiro para o conteúdo arterial de oxigênio. O que é esse conteúdo arterial de oxigênio? O conteúdo arterial de oxigênio ele se resume a 2 variáveis principais: a PaO2 vezes essa variável, isso aqui vem através de uma fórmula, e a saturação dissolvida na hemoglobina. O que significa isso? Quando ele está falando conteúdo arterial de O2, ele está querendo dizer basicamente aquela quantidade de oxigênio que se liga à hemoglobina. Como que eu transporto? O conteúdo arterial, ele se resume a ser como se fosse o ônibus que está levando o passageiro, que é o oxigênio, entendeu? Não adianta, por exemplo, eu ter um débito cardíaco adequado. Nós já discutimos a fórmula do débito cardíaco e suas variáveis. Não adianta eu ter um débito cardíaco normal, adequado, se eu tenho um conteúdo arterial depletado. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma anemia. Hoje na UTI 2, quando a gente foi lá ver um paciente da cardiologia, tinha um paciente na UTI 2 que tinha o débito cardíaco dele todo preservado, ele não tinha disfunção sistólica, ele não tinha disfunção cardiológica, mas ele tinha uma leucemia, que era leucemia linfocítica após tratamento quimioterápico. Então ele tinha todas as cadeias, tanto a plaquetária, linfocítica, e tinha uma anemia severa. Então qual era o problema desse paciente que levou ele a um choque séptico? A disponibilidade de oxigênio dele estava reduzida porque ele tinha uma anemia e o conteúdo arterial de oxigênio estava reduzido, a despeito do débito cardíaco normal, entende? Então eu tenho o sangue sendo ejetado para levar na periferia, mas eu não tenho quem transporta o oxigênio, não está chegando oxigênio na periferia, tá? Essa PaO2 vezes 0,031 é a forma do oxigênio que é transportada na forma dissolvida no plasma. Isso representa, acho que é 1, tanto por cento do oxigênio que é transportado da hematose até o tecido, tá? Então é um valor muito irrisório comparado à saturação, que é a forma ligada na hemoglobina, que representa 98 e tantos por cento da fração do conteúdo arterial, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, que isso aqui é difícil de entender porque vai aumentando as variáveis. Quando a gente olha para o débito cardíaco, que é a outra grande variável, nós vamos entrar no que nós já havíamos discutido, que é a fórmula do débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o volume sistólico e a frequência cardíaca, tá? Aqui, esse esquema mostra muito bem cada uma das fases do conteúdo arterial do oxigênio, tá? A forma da PO2, que é o O2 dissolvido no sangue, e a saturação de O2, que é o que está vezes 1,34, que é a forma dissolvida na hemoglobina, tá bom?
Quando nós juntamos a parte do conteúdo arterial com o débito cardíaco, nós temos essa fórmula um pouco maior para destrinchar, tá bom? Que aí fica todo o conteúdo arterial com o volume sistólico e a frequência cardíaca. Só que aí nós temos que abrir, nós já discutimos na parte de fisiologia básica sobre o volume sistólico. Eu quero que vocês entendam que esse livro explica muito bem. Isso aqui não é uma fórmula que você decora e acabou. Ela explica basicamente toda as fases do choque e ela serve inclusive como base. Se você tem um paciente diante de vocês, tem um paciente na UTI que se suspeita de um choque, mas ainda não sabe qual é, ela serve basicamente para entender toda a investigação. Será que o problema é cardiológico? Será que o problema é uma anemia? Entendeu? Quando nós abrimos toda a fórmula, o oxigênio fica o conteúdo arterial dissolvido no plasma, o conteúdo arterial ligado à hemoglobina, a frequência cardíaca, que faz parte do débito cardíaco, e o volume sistólico, com todas as suas variáveis que a gente já estava discutindo, como pré-carga, contratilidade e a pós-carga resistência vascular. Agora eu vou colocar alguns exemplos que mostram como isso esclarece grande parte das doenças ligadas ao paciente grave da UTI. Por exemplo, se eu tenho uma depressão do conteúdo arterial de oxigênio, o que eu posso esperar de doença nesse paciente? Uma anemia severa? Um paciente que, como o que eu citei anteriormente, ele tinha uma hemoglobina, por exemplo, de 8 e ele teve um sangramento e esse sangramento levou esse paciente a uma anemia de 5. Ele tem o conteúdo arterial depletado, então ele tem uma disponibilidade de oxigênio depletada. Um defeito estrutural na hemoglobina, as doenças como anemia falciforme, que na verdade não é um defeito da hemoglobina, né? É um defeito da hemácia como um todo, mas afeta o transporte de oxigênio. Defeito estrutural da hemoglobina, que vai causar um problema de conteúdo arterial. Quando olha para a variável só da contratilidade, será que é um defeito na bomba cardíaca? Um paciente com choque cardiogênico? Paciente, aí entra aquele paciente que nós citamos. Paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, ficou com uma parede cardiovascular com sequela, com fibrose. Essa parede não vai conseguir ejetar o sangue adequadamente, nós temos um problema de contratilidade. Se nós temos um defeito de contratilidade, talvez o oxigênio não chegue de maneira adequada no paciente. Um problema de pré-carga, como volume depletado. Paciente que vem com desidratação, vem com vômitos, um grande queimado, que tem um grande queimado por si só, ele já tem também uma importante desidratação. Ele pode até ter um conteúdo arterial bom, normal, de uma hemoglobina normal, uma contratilidade cardíaca boa, um coração que funciona bem, mas ele não tem o conteúdo para levar o conteúdo arterial de A2, que é o próprio sangue. Ele está com volume depletado. A complacência dele acaba ficando reduzida, então é um coração que não vai dilatar e ejetar um volume adequado. Ele vai dilatar pouco e ejetando cada vez menos. Então é menos disponibilidade de oxigênio na periferia. Ou será que o problema talvez seja na pós-carga? Uma queda na resistência vascular, por exemplo, causando um choque distributivo ou um choque séptico, anafilático, tá? Então, isso aqui mostra, existem, é lógico, para cada variável dessa existem mais diversos outros exemplos, mas aí ela ficaria muito grande. Mas é que ela, entendendo essa fórmula aqui, você consegue entender grande parte das doenças do paciente grave e entender como agir. Se eu estou diante de uma depressão de conteúdo arterial, eu posso agir na anemia. Como o paciente de hoje. O paciente de hoje tinha indicação de fazer reposição de hemoglobina, acabou não dando tempo. Mas ele tinha indicação de reposição de hemácias para recuperar esse conteúdo arterial, entendeu? Então, cada variável, ela permite você pensar na beira-leito, pensar sobre o paciente só com uma mísera fórmula, entendeu? Alguns outros fatores podem alterar também a disponibilidade de oxigênio por causa da relação desses fatores com a hemoglobina. Por exemplo, um deles é a acidemia. A hemoglobina, quando a gente discute, por exemplo, vamos dar um beta-bloqueador para o paciente. O beta-bloqueador, ele, para se ligar no seu receptor, ele precisa ter afinidade ao receptor beta, tá? E ele precisa ter essa afinidade. Da mesma forma que quando nós temos um oxigênio, esse oxigênio precisa ter afinidade pela hemoglobina para se manter ligado a ela. E alguns fatores alteram essa afinidade. Um deles é o pH. Uma acidemia, um pH mais baixo, leva a uma taxa de saturação de hemoglobina menor. O
que isso significa? Que a redução do pH, ou seja, a acidose, leva ao estado desoxigenado. Então, a acidose ela favorece que o oxigênio se desligue da hemoglobina. Isso vai dificultar o carreamento desse oxigênio, causando redução do conteúdo arterial de O2 e redução da disponibilidade. Então já é mais um fator que vai auxiliar. Assim como o aumento do pH, ou seja, a alcalose, leva ao estado oxigenado pelo aumento da afinidade. Então diminui a quantidade de oxigênio liberado pela hemoglobina, ela passa a reter mais oxigênio para ela. A temperatura é outro fator que também possui essa relação. O aumento da temperatura corpórea leva ao estado desoxigenado pela redução de afinidade. Então, se eu tenho um paciente com uma temperatura aumentada, ele tem mais hemoglobina desligada do oxigênio, então mais oxigênio na sua forma livre. Então, é mais um fator que vai causar alteração nessa afinidade. E uma última que a gente vê pouco aqui, porque nós não temos grande altitude no Brasil, mas foi discutido na discussão do artigo da semana passada, eu acho. O 2,3 BPG, ele é um composto que possui uma extrema afinidade pelas cadeias alfa e beta da hemoglobina. Ele possui mais afinidade, inclusive, que o oxigênio. Só que esse 2,3 BPG, ele está mais concentrado e disponível em grandes altitudes. É por isso que quando um alpinista sobe uma montanha, por exemplo, ele possui uma dificuldade no carreamento do oxigênio, porque o 2,3 BPG ele se liga às cadeias alfa e beta da hemoglobina na parte central, expulsando o oxigênio. Quando ele expulsa o oxigênio, ele favorece o estado desoxigenado. Tá? Aqui mostra a concentração do BPG com relação ao nível do mar, tá? Que ele é mais concentrado. Isso aqui a gente não vai falar tanto porque não cabe muito, mas é uma curiosidade, tá? Agora, isso sim é bem importante. O consumo de oxigênio e a taxa de extração, e esse gráfico abaixo que a gente vai discutir com calma. Nós discutimos já então a DO2, que está representada aqui, e agora são dois conceitos novos: o consumo, que é o VO2, e a taxa de extração. A taxa de extração, vou falar primeiro dela, nada mais é do que, entenda por isso que está escrito nas aspas. A taxa de extração é o que eu estou consumindo, ou seja, o VO2, sobre o que eu tenho disponível, que é o DO2. Então, se eu tinha 100% de oxigênio saindo do meu pulmão e eu consumi 25%, sobrou 75%. Basicamente é isso que é a taxa de extração. E aí nós vamos ver o que essa taxa de extração tem de relação. E o VO2, que é o consumo, ele é o conteúdo arterial de O2, que é aquele sangue que sai oxigenado, menos o conteúdo venoso, ou seja, é o que sobrou. Então ele vai levar em conta o que ele tirou de oxigênio da hemoglobina, vezes o débito cardíaco. Tá? Olhando aqui na fórmula, no gráfico, na tabela, vai dar para entender melhor. Então o DO2, na verdade, esse gráfico primeiro, ele é gráfico na tabela, ele é um pouquinho difícil de entender no começo porque ela não segue o eixo das abscissas e ordenadas que a gente conhece. Ela começa, o tempo zero dela seria aqui, tá? Então o tempo zero é aqui e aí o paciente vai evoluindo em gravidade da direita, da nossa direita para a esquerda, tá? Então nós estamos diante de um paciente em estado de choque. Antes, deixa eu voltar aqui. Guardem isso aqui, a taxa de extração normal de um paciente é em torno de 25%, tá? Então já pensa isso, se eu tinha 100%, eu usei 25%, eu ainda tenho 75% de reserva para poder usar, tá bom? Então, começando aqui no tempo zero. Mas o paciente, desde aqui, ele já está em um estado de choque. Só que em um primeiro momento, esse paciente ele tem uma coisa que nós chamamos de dependência fisiológica da oferta do oxigênio. O que isso significa? Lembra que no começo nós extraímos apenas 25%, então sobrava 75%. Até eu chegar no zero, leva muito tempo. Eu preciso de muita extração e aumento de frequência e volume de extração para conseguir bater esse DO2 fisiológico. Então, em um primeiro momento no paciente em estado de choque, nós vamos esperar que a DO2 ela não se altere. Então, ela fica essa reta. A taxa de extração, conforme o corpo vai necessitando cada vez mais de oxigênio, ele vai aumentando a taxa de extração de forma fisiológica primeiro,
porque nós ainda temos oxigênio. Então, se aqui no começo eu extraía 25 e sobrava 75, aqui eu já talvez esteja extraindo 50 e sobrando 50, entende? Então, a taxa de extração vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega um ponto que é chamado de DO2 crítico. Quando chega a esse ponto, é o ponto em que eu não tenho mais oxigênio obtido de forma fisiológica. O que é isso? O oxigênio é obtido através de ciclo aeróbio, do ciclo de Krebs aeróbio. A partir desse momento, a taxa de extração ela passa a ser uma reta, porque eu não tenho mais o que extrair. Se antes eu extraía só 25, agora eu estou extraindo 100% de toda a disponibilidade que eu tinha. Então, a partir disso, a taxa de extração passa a ser nula, contínua, e a dependência fisiológica de O2 passa a ser chamada de dependência patológica de O2. No livro fica escrito dessa forma, tá? Se eu tinha um lactato antes que estava normal, por que normal? Porque esse lactato no começo, ele não existia no começo do choque, ele não se alterava, porque eu não tinha ciclo anaeróbio funcionando, eu tinha apenas ciclo aeróbio. A partir do momento que eu atinjo a DO2 crítica, ativa-se o ciclo anaeróbio e eu tenho progressão do lactato, tá bom? Essa tabela é muito legal de se entender, porque ela explica o choque através de uma temporalidade, explicando tanto através do DO2, do lactato, da taxa de extração, porque nós pegamos um paciente na UTI que pode ser variável, ele pode chegar na UTI com um quadro mais avançado, um quadro mais inicial, e através dessa tabela a gente já consegue entender, será que ele está numa fase inicial extraindo pouco, será que ele já está extraindo muito, será que ele atingiu a DO2 crítica? Essa aqui é uma foto do próprio livro, tá? Mostra que o suprimento de oxigênio e a demanda são equivalentes no começo e permanecem equivalentes. A partir do momento que chega a DO2 crítica, eu já estou demandando mais do que eu tenho de suprimento. E a partir desse momento ativa-se o metabolismo anaeróbio. Tá bom? Essa DO2 crítica ela não é fixa, ela varia dependendo da doença. Então, esse esquema aqui, que é de um artigo que eu não lembro qual eu achei, mas eu vou ver se eu acho depois. Mas ele mostra que o DO2 ele varia dependendo do tipo de acometimento que eu tenho. Então, uma anemia, por exemplo, ela altera antes do que, por exemplo, um problema cardíaco, uma falência cardíaca, tá? Então é só, não é decorar onde cada ponto altera, não, é só entender que eu não vou esperar, não é uma sequência, o paciente não é uma regra para todos, eles têm DO2 variáveis de críticas, DO2 críticas, a depender da sua doença de base. Aqui é só um lembrete também do ciclo de Krebs e a forma que ele pode alterar, tá? O ciclo de Krebs ele é dependente da glicose, que produz o piruvato, tá? Só que para entrar na mitocôndria e fazer o ciclo de Krebs completo e produção de 36 ATPs, ele é dependente do oxigênio. O oxigênio ele vai funcionar como um mecanismo de chave e fechadura. Então esse oxigênio ele vai se ligar e vai promover a entrada do piruvato para promover o ciclo de Krebs. A partir do momento que eu não tenho mais oxigênio, esse ciclo de Krebs cessa e eu passo a produzir através do ciclo anaeróbio apenas 2 ATPs. Na verdade são 4, só que esse ciclo para funcionar como um todo ele consome 2 ATPs, então sobram 2 ATPs, tá? Antes de entrar na saturação venosa, quanto falta da aula? Porque eu acho que tem 50 mil, eu acho que estava para acabar o tempo. Vocês preferem que continue ou entre em outra reunião? Porque não falta tanto para acabar, mas é mais de 9. O silêncio é uma bênção, né? Eu vou continuar então. Não, eu vou continuar. Aí no final vocês avisam. Só me avisa quando estiver faltando tipo 1 minuto, que aí, porque eu não consigo ver aqui. Ó, a saturação venosa mista e a saturação venosa central de O2. Tem essas duas formas de avaliar a saturação venosa. Uma é dependente do que a gente já faz aqui na UTI, que é através do catéter central ou de subclávia ou de jugular. E o outro através da saturação venosa central mesmo, propriamente dita. Central não, desculpa, da mista, que é através do catéter de artéria pulmonar. São duas formas diferentes de avaliar. Então, por exemplo, a saturação venosa central, que nós fazemos aqui normalmente na UTI,
ela funciona, ela pode ser usada, só que ela tem alguns empecilhos. Por exemplo, ela fica na desembocadura da veia cava superior, ou seja, ela vai representar apenas o retorno venoso do hemicorpo superior, que é aquele retorno venoso que vem da parte da cabeça, dos membros superiores, em algumas regiões do tórax, região cervical. Então ela desconsidera toda a saturação venosa que eu tenho do hemicorpo para baixo, da região, vamos dizer assim, mamilar para baixo, e também desconsidera um fator importante, ela não leva em conta também a saturação venosa das coronárias. Tá? Então eu não consigo ver o quanto meu coração realmente está consumindo de oxigênio, quanto ele está extraindo. Esse problema nós já não teríamos na saturação venosa mista, que é obtida através desse catéter de Swan-Ganz, que a gente vai ver daqui a pouco como que funciona. Ele já conseguiria ver, essa imagem aqui mostra onde ficaria cada um, tá? O catéter venoso central na desembocadura da cava superior e o da saturação venosa mista na artéria pulmonar, lá na pressão de oclusão da artéria pulmonar. Essa imagem aqui também mostra uma importante avaliação quando nós colhemos a saturação venosa de O2, lembrando que ela fica em torno de 75%, tá? E aí varia, eu não lembro exatamente agora quanto que é, depois se alguém quiser complementar aí, eu não lembro agora, mas a saturação venosa mista e central, elas não são iguais a esse valor de normalidade, tem uma diferença entre eles, eu não lembro quanto que é. Esse aqui está representando a saturação venosa central. Se nós temos uma saturação venosa central reduzida, aqui para a parte vermelha, nós temos dois mecanismos que dá para entender fisiologicamente do porquê ela está reduzida. Ela ou reduziu porque eu consumi mais, a VO2 aumentada, ou a DO2 está reduzida. Aí eu coloquei a fórmula aqui para ir ajudando a entender. Se a VO2 está aumentada, eu estou com uma extração aumentada, certo? Logo, a disponibilidade vai cada vez ficar mais reduzida. Então, dor, febre, tremores, momentos de estresse podem aumentar esse consumo. Ou o mecanismo de queda da saturação venosa é através da queda da disponibilidade. Se eu diminuo essa disponibilidade, eu diminuo a taxa de extração. Tá? A saturação venosa também pode estar aumentada, a depender do aumento da DO2 ou da queda da VO2. Então, de novo, se eu aumento a disponibilidade, eu aumento a saturação venosa. Se eu diminuo o consumo, por exemplo, em estados de hipotermia, eu aumento a saturação venosa, tá bom? Esse aqui eu vou explicar depois mais pra frente. Aí entrando na monitorização hemodinâmica básica, alguns componentes que a gente consegue avaliar à beira-leito, outros através de exame, tá? Um deles é a avaliação clínica, com anamnese, exame físico completo, a pressão arterial sistêmica, a perfusão periférica, sinais vitais com pulso, temperatura e respiração, a pressão venosa central e estase jugular, oximetria, diurese e lactato. Na monitorização hemodinâmica básica, a anamnese e o exame físico, eles vão servir para auxiliar na detecção precoce do choque, tá? Então, chegou o paciente, a gente consegue, através de uma simples anamnese, exame físico, detectar o choque de forma precoce. A pressão arterial sistêmica, através de 3 métodos possíveis, o auscultatório, a invasiva e o oscilométrico, e aqui tem que fazer uma correção, porque eu coloquei que sempre que a monitorização da pressão arterial sistêmica for considerada crítica, está indicado no método mais invasivo. Não é verdade, nem sempre o método mais invasivo pode ser necessário, isso aqui seria um equívoco. A perfusão periférica, através da avaliação da pele do paciente com a relação dos níveis de catecolaminas. Então, o paciente, por exemplo, com sudorese fria, pode indicar hipoperfusão e estado de choque através da liberação das catecolaminas. O score de Livedo, que nós vamos ver uma imagem daqui um pouco, que também mostra o desenvolvimento do estado de choque no paciente, a depender do valor desse score, que é quantificado de forma visual, tá? A pressão venosa central, que avalia variáveis como retorno venoso, a volemia e a função cardíaca. Então a gente já tem um componente da fórmula aqui sendo avaliado através da PVC, e a oximetria, que vai avaliar o conteúdo arterial de oxigênio, só que a nível periférico só. Então nós não estamos avaliando aqui na oximetria, pelo menos a oximetria do oxímetro do dedo,
o conteúdo arterial que sai do oxigênio. Nós já estamos vendo um pouco na periferia. Tá? A pressão arterial média e a pressão de perfusão. Oi. É melhor criar outra já. Eu vou tirar esse aqui.